Fala, galera! Liminha. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Tava aqui comentando aqui com o Liminha do nosso Tribocast, o Luquete. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Tribocast. Mais uma vez aqui, estamos juntos. Antes de começar, para tudo que você tá fazendo, curte, comenta, compartilha com o pessoal aí, todo mundo. Compartilha no grupo e vamos para mais um episódio. E antes disso também eu quero falar para vocês que a Tribo História ainda está disponível com as últimas unidades. Não sei nem se quando sair esse vídeo ainda vai ter. Sim. Mas corre lá, fala com o Eudes, tá? Ainda temos algumas unidades de meia e dessa camiseta linda. Então, pessoal, mais um episódio aqui. Nós estamos contando as histórias das células e também um pouco das histórias dos líderes. Então, para você que não conhece todas as células, para você que não, às vezes sabe o nome da célula, mas não sabe o significado, sabe o nome do líder, mas não sabe qual célula que ele lidera, nós estamos fazendo um compilado aqui de episódios. Se você está aqui pela primeira vez, volta aí alguns vídeos que temos a história de quase todas as células já apresentadas aí. E estamos aqui mais uma vez com o nosso pajé, João Pedro. Seja bem-vindo, muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. E o João Vitor Alves, muito bem-vindo também, meu amigo, a esse novo projeto não podemos mais chamar de novo, né? Já foi uns 20 episódios aí. Já tem uns 30 anos já. Sejam todos Não bem-vindos. aguento mais saber das células, mas é bom saber das células, que tem muitas ainda. E faltam outras ainda, né? Falta Dimas, né? Farol e Kairos. Kairos foi o Esdras, né? Ah, o Wes foi. Quem falta então? Dimas e Farol só? Maus também já foi. Equibalo já faltam só foi. essas duas, se não me engano. Siga-me Se eu estiver esquecendo, me foi. perdoa. Mas é isso, galera. João Pedro, mais uma vez aqui, né, conosco. O João Pedro, gente, na primeira vez que ele veio aqui, ele falou pra gente, né, que queria voltar a liderar a célula, voltou a liderar a célula. Inclusive, ele está aqui hoje por essa razão. Obrigado. E ele falou que ia ser tricampeão do Intercélula, né, e foi tricampeão do Intercélula. Agora eu voltei tetracampeão. Tetracampeão. Eu quero deixar registrado essa parte pro João Pedro Luiz, que ele tava me entrevistando naquele dia que eu vim aqui. Ele falou, eu falei assim, não, eu sou bicampeão do Intercélula. Eu falei, brincando, eu queria, né, eu quero ganhar o Intercélula, ser tricampeão. Ele, não. Você não é bicampeão, a célula Dimas é. Primeiramente, se você jogou ali, fez parte da equipe, você continua com o título. Então, sou bicampeão pela célula Dimas. Mas, pra responder ele, agora a célula Vox é bicampeã. Qual é o seu nível agora de acusação, João Pedro Luiz? Queria deixar esse registro aqui pra ele. Obrigado. Começou bem pesado aqui, não sei se vocês perceberam, o clima esquentou aqui. Mas é isso, viu, João Pedro? Luz. Então, o João Pedro falou, né, que ele agora é bicampeão pela célula Vox, né? Conta pra gente aí, né, essa novidade aí. O que é a célula Vox? Qual o significado da célula Vox? Então, é bem engraçado, assim, voltar, porque parece que tem muito tempo, mas não tem muito tempo. Foi em agosto, se eu não me engano, que eu vim aqui no começo de agosto, no meio de agosto. Então nós estamos aí no início de dezembro. Tem quantos meses? Setembro, outubro, novembro. Não tem nem 4 meses, tem uns 3 meses e pouco. E eu falei, vocês me questionaram sobre voltar a liderar uma célula, né? E já tinha alguns meses que eu não estava liderando mais a célula Dimas. Pelo que eu disse, se você quiser saber o motivo, né? Caso queira saber o motivo, assiste o outro episódio. E eu falei que eu queria voltar a liderar a célula e tal. E eu tinha esse plano de voltar a liderar a célula por N motivos. E eu não esperava que fosse tão rápido. Eu já estava no plano, no projeto, né? Eu e o João Vitor, nós já estávamos alinhados nesse ponto de implantar uma célula, né? Nós mudamos uma nova metodologia através de implantação de uma célula nova. Mas eu não sabia se ia dar certo ali imediatamente, né? Eu até falei, acho que no episódio, eu falei assim, eu não sei se vai ser agora, não sei se vai ser ano que vem, mas eu sei que em algum momento eu quero voltar a liderar a célula. E na outra semana deu certo, a gente começou a reunir a primeira célula, e logo depois teve o Intercélulas, né? A gente reuniu a célula numa semana, 2 semanas depois teve o Intercélulas, que foi esse aqui, a 5ª edição do Intercélulas. Tanto que a gente reuniu com os meninos que estão vindo, participando, tem sido um Benson, né, que ajudou a gente, participou do Intercélulas, além de mim e do João Vitor, teve o Gabriel Alencar, o Gabriel Salles, que não pôde participar, mas esteve aí, o Gessé, o Valber, o Thiago, o Daniel.
Todo mundo, eles vieram e já participaram, assim, ajudaram a gente. Ganhamos o Intercélula. E a gente não tinha nome de célula ainda. Então a gente estava sendo identificado no Intercélulas como Tribo X, né? Porque é de tribo e X, porque não tem Indefinido. indefinido. Inclusive, o Pepeu tava zoando a gente. Ah, célula indefinida, tem um monte de gente já pra jogar, entendeu? E fomos campeão, João Pedro Luiz. Duplamente campeão. Então, a gente começou a reunir aí. E a primeira palavra que eu ministrei na célula foi sobre ouvir a voz de Deus, né? Que era a fase que eu estava vivendo e que a gente estava precisando viver mais, assim. Era algo em comum entre todos nós que estávamos na primeira célula. Foi eu, o João Vitor, o Leonardo, o Gessé e o Gabriel Alencar. É, sobre ouvir a voz de Deus, sobre ser sensível a ouvir a voz de Deus. E ficamos falando um pouco sobre essa questão de ouvir, de falar e tal. E voz seria algo muito apropriado, né? Além de ter o X no final, como tribo X ainda, mas voz seria algo muito apropriado. Baseado lá no texto de Isaías 6, na parte que Isaías vê o Senhor, né, no ano da morte do rei Uzias. E ele fala assim: ouvi do trono uma voz que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, ouvir a voz de Deus, né? A história de Isaías sobre ser um grande profeta começou no momento que ele ouviu a voz de Deus. Então, isso foi o que a gente quis trazer, assim, ouvir a voz de Deus. E vox significa voz no grego, né? Troca o Z pelo X aí. Só pra ficar mais style, entendeu? Ficar Entendi. vox, porque voz seria meio sem graça, então vox fica legal. Então, foi isso, né? Assim que começou, assim que a gente definiu o nome da célula. E aí, quando a gente ganhou de novo o Intercélulas, 2 meses depois, já tínhamos o nome definido. Então, a gente tem aí uma história já. Tem poucos meses, mas já É, tá bem legal. tem uma grande história já. E, João, a gente já sabe, né? O pessoal já sabe que você hoje atua como supervisor da tribo, certo? Sim. E houve uma necessidade real naquele momento ali, que, cara, a gente precisa, eu preciso, né? Você, João Pedro, preciso assumir uma célula, eu preciso assumir essa célula. Tá chegando pessoas novas, né? E há essa necessidade de eu assumir essa nova célula. Houve essa necessidade? Se sim, qual, né? Então, isso é bem interessante porque não houve, né? A gente tem que... E às vezes é uma cultura nossa, como igreja, né? Eu como tribo, como supervisor, de formar a liderança ou abrir uma célula conforme a necessidade. Quando a gente estava falando em abrir célula, nenhum desses caras que estão na célula tinha vindo na igreja ainda. Então não foi a necessidade, nem conhecia. Não foi assim, ah, tem gente, vamos liderar. Não, vamos liderar e Deus vai mandar as pessoas. E a gente ficou enrolando. A nossa ideia, tipo assim, em agosto vai dar certo, em agosto vai dar certo. E foi um mês de agosto quase todo. E não deu certo. E o João Vitor participando de outras células, eu supervisionando outras células. Então a gente tinha isso no coração. Né? E a gente convidando as pessoas, chamando as pessoas. E não vinha, até. E acontecia, a gente continuava, a gente vinha. O importante é a gente estar aqui. E até que o dia que deu certo. Então não foi porque teve a necessidade, né? Inclusive, quando eu chamava o pessoal, eu falava, cara, vamos lá na cela, você vai gostar muito do pessoal. E o pessoal era eu e o João Vitor. Porque era eu e o João Vitor e um sonho de abrir uma cela, assim, não tinha nada além disso, assim. E a gente começou a orar, colocar a diante de Deus. Então não foi porque teve a necessidade, assim, necessidade na obra, no meio das pessoas. Acho que era uma necessidade do nosso coração, do meu coração. Era um combinado que eu e o João Vitor já tínhamos feito. Então foi assim. Inclusive, eu acho que é uma boa inspiração para aqueles que, cara, queiram cuidar de vidas, né? Se levante para cuidar de vidas. Você tem um desejo de liderar uma célula, de avançar, ou não, mas se você quer servir mais a Deus, você não precisa que as pessoas venham. Você coloca isso diante de Deus e Deus manda as pessoas se você tiver o coração realmente alinhado com dele. E você vai liderar uma célula. Né? A gente não multiplicou. Nossa célula não veio de uma multiplicação, nossa célula não veio de uma divisão de células, não. Nossa célula veio de uma implantação. Né? Só tinha eu e o João Vitor da igreja. E os caras que vieram, que estão participando, não frequentavam a igreja até a gente começar a reunir. Deus proveu aí, galera. Amém. O João Pedro dispensa apresentações, né? Já tá aqui o 11º episódio já. É, Mas o João Vitor, quem é o João Vitor, né? Sem ser o João Vitor da Jéssica. O João da Jéssica. Bom, gente, eu sou o João, casado com a Jéssica, graças a Deus, amor te amo. Entrei na igreja em 2013, né?
por intermédio da minha mãe madrasta, tia Deja. E a família dela já fazia parte da igreja de Porto Nacional, né? E aí ela recebeu, né, uma mensagem falando, não, a gente tem a igreja metodista em Palmas. Ela, ó, legal, vamos frequentar, né? Só que na época, 13 anos, eu não tinha muito interesse, vamos dizer assim, né? Mas a gente também chegou numa fase que a igreja estava um pouco naquele recomeço, né? Há 10 anos atrás, a igreja estava num recomeço. E isso para mim estava meio por fora, eu não entendia muito, né, o que estava acontecendo. Estava interessado em fazer parte do grupo, né? Tinha poucos jovens na época, mas eu queria fazer parte. E dali comecei a me interessar. O pastor reunia ali um grupo de 5, 6 jovens, que era o que tinha na época, né? Fazia uma célula, entre aspas. E aí em 2014 eu me batizei, e aí que eu comecei a entender o que era o mundo espiritual, que era ler a Bíblia, né? Como todo novo crente, começar a ler de Gênesis lá, e todas É. aquelas famílias, Fazer o plano anual. ler números e não entender nada daquilo que está acontecendo, mas foi muito bom esse começo, assim, me fez aprender muitas coisas, né? Muito da minha educação foi criada aqui, né? Com o pastor do lado. E hoje estamos aqui, né? Na tribo, ao lado do João Pedro, sempre é, sendo instruído, né? Uma nova história, um novo tempo. Mas, acima de tudo isso, permanecer aqui para mim já é um privilégio absurdo já. Maravilha. Essas histórias, pessoal, que a gente tá contando desde o primeiro episódio aí dessa série, que sempre as pessoas falam, né? Ah, primeira célula, que não sei o quê. Esse cara tava lá, né? O João Vitor tava lá desde o começo, né? Desde quando Sim, começaram a se formar ali os pequenos grupos na Igreja Metodista aqui de Palmas, isso. né? Então, assim, João Vitor, antes de tu vir pra igreja, tu tinha uma rotina, né? Tinha uma rotina totalmente diferente, né? Qual foi o impacto imediato, de imediato, quando depois que tu começou a frequentar a igreja de fato? Cara, o principal fato que fazia frequentar a igreja, na época, tinha vamos dizer assim, um colega, um amigo que era muito interessado em tênis de mesa. E aí, pra mim, uma igreja que tinha tênis de mesa na época era muito distante esse sonho, né? E isso me cativava. Só que era um passatempo, né? Jogava ali, daqui a pouco tinha que ir embora. Mas, através de um convite que o pastor Everson me fez, na verdade, ele me fez esse convite várias vezes, de uma forma insistente. Agradeço ele por essa assistência, viu, pastor? O senhor me ajudou muito. Mas ele me fez o convite de participar da aula de violão. Acontecia todo sábado, na mesma hora que eu ia pra jogar tênis de mesa. Tava acontecendo a aula de violão. Falei, rapaz, eu nem me interesso muito por isso não, mas sábado que vem eu vou tentar vir. E não vinha. Aí acabava a aula de violão, pastor. E aí, varão, beleza? Você veio pra aula, chegou tarde, o que que foi? Não, esqueci, mas sábado que vem vai dar certo. E aí eu cheguei até no tempo da aula, entrei, frequentei. O professor, que até hoje é nosso professor, né, ensina uns alunos da tribo e do Soma para participarem, né, instruindo o professor Carlinhos. Ele me ensinou, né, há 9 anos atrás, os primeiros acordes de violão e aquilo me fez mudar totalmente a minha rotina, cara. E o pastor olhou para mim, cara, você vai ser um levita, um músico. Eu falei, isso é tão distante, né? Pra quem não sabe nada, é difícil, né? Acreditar assim, de fato, com 14 anos de idade. E aí eu comecei a criar interesse, meus pais me apoiaram muito, compraram um violão pra mim, aquele famoso patrocínio, né? Me Aham. ajudou muito. Muito bom. E aí o pastor, a minha rotina de fato mudou quando o pastor pegou eu, Jéssica, Alícia, Jaqueline, e na época a irmã da Jaque estava aqui também, para ensinar de fato o que Daiane. era. A Daiane também vinha muito, realmente, a Daiane. Ensinar de fato o que era ser um levita, né? O que era você ter uma rotina de ensaio, muitas vezes exaustivo, né? E toda quarta-feira ele ensinava a gente, ó, vamos trabalhar essa música aqui. E a gente ficava semanas, semanas na música. E ele sempre cuidava muito disso, né? Desde de escolher uma música que fosse bíblica, que falasse de Deus, que falasse da palavra,
até o momento de quando fosse exaustivo, ele, né, trazia um lanche, aquele mimozinho que o pastor gosta de cuidar da gente, Enroladinho de enroladinho de salsicha. salsicha e coca durante vários anos. E isso realmente mudou a minha rotina, me transformou, né? Nesse meio tempo, os amigos foram mudando, o convívio foi mudando, e isso me fez de fato permanecer e construir a base, né, de quem eu sou hoje. Foi mais ou menos assim. Cara, sensação. Dança totalmente não Mudou. só de rotina, mas Sim. pessoal, né? E assim, estando na história da tribo desde o começo, né, até aqui, qual foi o momento assim mais difícil da tribo? Você fala assim, cara, esse momento pra mim foi complicado. Cara, desde o início até aqui, eu acho que o momento mais difícil, assim, foi a conclusão, né, o encerramento da minha célula. Para quem não sabe, né, eu fui líder da célula Cletos de 2018, que foi quando a Dimas multiplicou, né, e surgiu a Resed, surgiu a Cletos, e foram anos de muita luta, muito aprendizado, igual o Luiz Guilherme citou, né, uma célula, ela só entende o que é célula quando você começa a andar sozinho. Consegue descobrir os desafios, você sente na pele, né? Aquilo que você está fazendo ali, como é cuidar, como é se preocupar com vidas, orar e buscar e receber novas pessoas. Vivemos esse desafio por 5 anos, e chegou, a gente multiplicou, né? O Vitinho assumiu a liderança da Equibalo e construímos uma amizade, um tempo muito bom. Mas chegou um momento que com a direção do João Pedro, a gente estudou muito antes de dar esse passo, né? Porque no momento foi realmente um passo difícil. Você ter que encerrar um ciclo que há 5 anos você dedicava tempo, esforço, oração, cuidado e investia, né, naquilo. Mas o João Pedro, ele sempre orientou muito nisso, cara, vamos orar, vamos ver se é realmente isso que Deus quer, porque os passos caminham para isso, né? O João Pedro enxergava muito, mas que forma saudável que nós podemos fazer isso? Então, foi uma parte difícil, foi ruim, mas encerramos, graças a Deus, de uma forma saudável, aonde aqueles que estavam presentes já estão incluídos em outras células, já estão participando, já estão também em outros ministérios, ajudando, sendo frutífero. E o meu maior medo era esse, que quando encerrasse, quando concluísse, é, será que vão sair? Será que vão permanecer? E o João Pedro me ensinava muito a deixar claro isso, que a célula, ela não é um estado de momento, entendeu? Você não é só da célula e acabou. Você, primeiramente, é um discípulo de Jesus. Você está aqui para pertencer. Então, se um dia essa célula acabar, você vai pertencer ao corpo ainda. Não é por causa disso que você tem que sair da igreja, você tem que deixar de participar ou se revoltar contra Deus ou o líder, não. A gente tem que entender o momento, tem que entender que acima de todo momento nós somos discípulos. E isso fez encerrar de uma forma saudável e graças a Deus hoje na célula Vox, né, que foi todo um processo de muita oração, a gente encerrou a célula Cletos, mas naquela expectativa, vamos ter uma célula e não tem ninguém. E aí, não, João Pedro, vamos orar, cara. Vamos orar que se a gente tiver alinhado com Deus, ele vai Semana que vem enviar. dá certo, aí não dá. Mas semana que É, vem dá certo. cara, vamos deixar uma palavra pronta aqui, É. porque se os caras vier hoje, a gente já reúne e já dá o pontapé inicial. Mas Deus sempre preparou os nossos corações para que fosse no momento certo, entendeu? Às vezes a nossa pressa quer antecipar um pouco o tempo de Deus, mas ele sabe o momento certo. E graças a Deus a Célula Vox está aí, né? Com 3 meses e meio, quase 4 meses de muita bênção, graças a Deus. Tu falou que através da supervisão, né, já vinha apresentando, já tinha falado pra ti Sim, que nesses passos que a célula já estava dando, sim, estava encaminhando para um encerramento, né? sim. E quais foram essas características, né, que a célula já vinha apresentando? O Pedro falou assim, cara, não dá mais, né? O Pedro pode até comentar, né? E serve de alerta também para as Sim. outras células, né? Posso Sim. responder essa? Né, porque vamos cuidado nessa diante disso. Mas enfim, não sei se eu já falei aqui, mas é algo que eu falo muito na supervisão com os líderes, aprendendo sobre liderar célula e sobre supervisionar, né? Já são
desde 2017 que eu lidero, final de 2016, 2017, e a gente foi aprendendo muita coisa, e lendo muito, né, buscando muito material sobre o que é liderar uma célula. Eu lembro que a gente ficou durante alguns anos, não foi tipo alguns meses, foram alguns anos, batendo na tecla o que é uma célula e o que não é uma célula, né? Então, uma célula não é um grupo de oração, uma célula não é um grupo de leitura da Bíblia, Uma a roda célula de não é uma amigos, roda né? de amigos. A célula tem tudo isso, mas tem muito mais, né? E se a célula está faltando um dessas características, se a célula não tem a palavra, se a célula não tem amizade, se a célula não tem oração, então ela também está perdendo características de ser uma célula. E a célula, ela nasce para morrer. A célula ela nasce para morrer. A célula é como a célula do nosso corpo. As células do nosso corpo, elas têm período, elas têm validade. Nossas células, elas se renovam constantemente, com tempos diferentes. Né? O nosso corpo é composto de células. A célula, o termo célula, que é dado ao pequeno grupo, vem da célula do corpo, da célula realmente viva, né? Que é a pequena parte, a menor molécula completa do corpo. Porque dentro da célula ainda tem essas pequenas moléculas, mas elas não são completas, elas não vivem por si só, a célula sim. Então a junção das células forma o tecido, a junção do tecido forma, né, os órgãos, dos órgãos os sistemas, alguma coisa assim, aula de biologia a gente aprende isso aí. E a célula ela nasce para morrer, então ela tem um ciclo de vida para completar sua função e ela chega no final ou multiplicando ou completando o seu ciclo. Toda célula do corpo é assim, né? E nós somos o corpo de Cristo como igreja. E as igrejas espalhadas pelo mundo são como os sistemas, né? E dentro dos sistemas tem os órgãos, os tecidos e a célula, que é o menor grupo da igreja. Eu sozinho não sou igreja. O João Vitor sozinho não é igreja. Você sozinho não é igreja. A união do povo de Deus forma a igreja. E a célula é a menor parte da união do povo de Deus. Então, por isso é um grupo pequeno, de 3, 5, 7, 8, 10 pessoas. Eu sou inimigo de célula grande. E o Lusqueta já tá mostrando um sinal ali pra acabar. E eu ainda. Faltam 46 perguntas. E. E. E nós somos, né, essa menor parte. Então, eu sou inimigo de célula grande, eu gosto de célula razoavelmente pequena, ali de 5 pessoas, 6, que tem uma qualidade, eu acredito, estudando célula maior. E então a gente precisava saber o que é célula. Então, a gente sabendo o que é célula, a gente começa a analisar o que está dando errado na célula, né? E a célula Cletos, na época, tava o João Vitor com alguns meninos e a gente tava vendo, cara, talvez seja o momento de... Ela morreu em um momento, a célula Cletos, na multiplicação da célula Equibalo. Sim. Ela morreu, mas foi através da multiplicação, a meiose ali da biologia, né? Era uma, cresceu, se dividiu em duas novas células, renovadas e tudo mais. E ela chegou num período que completou a função dela. Né? A célula a gente não estava vendo que ela iria multiplicar de novo, não iria para frente de novo. Não, a multiplicação não é assim, tipo, o objetivo. O objetivo é levar as pessoas a conhecerem Jesus e integrarem o corpo através da célula. Mas a multiplicação faz parte, como do corpo humano. E a gente viu que estaria no fim de um ciclo, né? Não foi uma decisão assim, tipo, vamos fechar a célula. A gente já estava pensando há alguns meses, orando, conversando. Um dia eu acordei assim de madrugada, indo pro serviço, mandei mensagem pro João Vitor e, cara, vamos pensar sobre esse negócio, se tá valendo a pena, porque. E a gente foi orando. E a célula, igual o João Vitor falou, ela se encerrou o ciclo de uma forma muito saudável. Né? Hoje a gente vê, assim, eu vejo que foi uma das melhores coisas, melhores decisões que a gente tomou, claro, guiado por Deus, porque os meninos estão aí. Tanto o João Vitor como os integrantes que faziam parte da célula Cletos estão aí integrados nas outras células, né? Então foi muito mais vantajoso a gente fazer esse sacrifício. Cara, vamos encerrar uma célula, é uma célula a menos para a tribo, né? O João Vitor ter que sair da liderança direta da célula, do que a gente tentar forçar algo que não estava acontecendo e acabar todo mundo morrendo. Né? O João Vitor pelo cansaço, né, de não conseguir avançar, pela frustração que o líder passa, todo líder de célula passa por um momento de frustração, e os membros por não estarem se sentindo parte do corpo. Então era melhor encerrar o ciclo da célula ali. E a gente orou durante muito tempo, e aí a gente chegou ao ponto que era a melhor forma. E aí os meninos conheceram outras células, o João Vitor participou de outra célula, só que a gente fez esse combinado, que a gente abriria uma célula em algum momento. Né, João Vitor, eu quero abrir célula,
vamos juntar o útil e o agradável. Eu quero abrir a célula, preciso de você e vamos ver o que dá. E aí a gente conseguimos, assim, então a célula Cletos se encerrou o ciclo, todo mundo está envolvido na igreja hoje. Eu abri uma célula, o João Vitor é meu co-líder na célula, né, com status de líder. E estamos aí, frutificando, avançando. Isso que é o mais importante. E alerta para as outras células é isso. Não tenha medo de fechar a célula, não tenha medo de chegar e falar que o ciclo da minha célula se encerrou, né? Não é nosso objetivo. Eu não estou pensando em fechar nenhuma célula hoje, eu nunca conversei com o líder sobre isso, porque quando foi com o João Vitor, eu conversei com ele bem antes, assim, só nós dois, o pastor que estava sabendo. Nunca foi um desejo, né? Foi uma Nunca necessidade, foi no caso. uma consequência. Então, os líderes não precisam se preocupar, né? Mas se for necessário, vamos ter a humildade de reconhecer que talvez seja a melhor decisão. Se a gente colocar diante de Deus, Deus mostrar, cara, você pode frutificar mais ainda. É como a árvore que dá o fruto, né? A palavra fala que Deus vem, corta, para que ela frutifique mais. Então é necessário, às vezes, cortar algumas áreas para a gente frutificar mais. Maravilha. Entenderam, né? Fiquem ligados aí nas Mas características. abre o olho. João, antes você era supervisor e líder da célula Dimas. Uhum. Agora você vem aqui, né? Eu tenho até medo de no próximo episódio vir aí já... Será que eu já não vou ser mais líder? Então, gente, é muita Eu não sei coisa, também, muita gente. coisa. Mas assim, qual Piada, a assim. diferença do João Pedro quando era supervisor e líder da célula Dimas para o João Pedro hoje supervisor e líder da célula Vox? Tem uma missão diferente na célula Vox? Cara, eu permaneci líder da célula de imãs por 6 anos. 6 anos. E a célula de imãs veio a partir de foi implantação, mas foi da multiplicação das células dos juvenis e jovens. Juntamos algumas pessoas ali, formamos uma célula, que o pastor começou juntando com a gente, tal, só os meninos na época, e aí formamos uma célula só de meninos, a primeira da igreja, e depois fundamos o nome com uma célula de imãs. Nós éramos adolescentes, todo mundo era juvenil na época, eu tinha 17 anos, João Vitor 16, 17 também. E a gente foi indo. E eu fui aprendendo a liderar aquele grupo e crescendo, então já tinha um grupo formado. Né? A Célula Vox não tinha um grupo formado, não tinha ninguém, só tinha eu e o João Vitor e Deus. E então é uma missão diferente. Né? A gente passa por muitos problemas, a gente passa por dificuldade, levante do inimigo, desânimo do pessoal, né? É desânimo nosso, passa por tudo isso. Claro que a gente tem uma bagagem de persistir, de resistir, de saber que essas coisas acontecem, então a gente não se desespera tanto. Mas ainda assim, é um desafio. É um desafio diferente, porque é um público diferente, iniciou de uma forma diferente, né? Na época que a gente abriu a Célula Dimas, muitos ali já eram membros da igreja, muitos ali já eram batizados, já tinham ido para o encontro com Deus, já participavam do culto discipulado, então era o pessoal mais fixo. E aí foi crescendo e os outros foram se fixando, multiplicamos com o pessoal fixo, a primeira multiplicação, a segunda, que foi Cletus e Recede, a terceira com a Farol, quando ficou com o David, tinha uma galera fixa. Então a gente abriu uma que não tem essa galera, está conhecendo a nossa igreja, está conhecendo a nossa comunidade, né? Então é diferente, é um desafio diferente por isso. E hoje eu lidero as células Vox com exercício da supervisão ainda. Eu ainda sou supervisor e a minha principal função ainda é supervisor de célula. Por isso que eu preciso tanto do João Vitor, né? E a gente precisa até se alinhar sempre, porque eu preciso muito dele na célula Vox, porque eu tenho um papel de supervisor ainda. E um dos motivos disso foi ter surgido outro supervisor, o Esdras, no caso, porque me desafogou um pouco, né, com algumas células. E as células, a gente ter conseguido, com o trabalho que era o foco, a supervisão, como eu disse no episódio anterior, era dar uma organizada nas células da tribo, inclusive ter que dar uma direção ali para a célula Cletos na época. Conseguindo isso, né, que foram os pontos que a gente já tinha determinado com o pastor, tive essa liberdade para abrir a célula. Mas é um desafio continuar liderando e supervisionando. Então, não sei até quando, pode ser que Deus daqui a pouco sopre o vento para outro lado mesmo e eu seja só supervisor, né? Ou seja, só líder de célula, não sei. Aí tem que vir aqui de novo para explicar a nova fase. Por que rolou? Tem que atualizar a galera aí. Mas são desafios diferentes, cada célula. Inclusive a célula Dimas. Depois que multiplicamos as 2 vezes, né, Cletus e Recede, foi um novo desafio. Eu não tinha mais o João Vitor e o Matheus Pimentel na época, que foram os que saíram como líderes, eram os mais próximos, avançados ali.
Quando eu multipliquei a terceira vez com o farol, saiu o Vingador, não tinha mais o Vingador. Então, toda vez é um desafio novo, né? Então, abrir uma célula de novo é um novo desafio também. JV, muito. Cara, é sensacional você ver a história do cara que ele fala que chegou aqui, tinha só um violão e nem o sonho não tinha, né? Nem o sonho isso que eu fiquei visualizando. de ser ministro não tinha, né? Não tinha. E hoje você é líder aí do louvor da tribo, né? Líder aí, né, Da da comissão de louvor e da adoração da comissão tribo. de louvor da tribo, né? Como tem sido essa nova experiência aí de estar à frente? Cara, tem sido realmente uma experiência nova pra mim, porque junto com o Vingador, né? Ele tem me ajudado a gente planejar algumas coisas. E um dos nossos primeiros passos, ainda de agosto pra cá, foi realmente que nós vimos a necessidade de ter mais capacitação, né? Dos instrumentistas. Porque só eu ou só algum outro instrumentista não ia conseguir ter todo esse tempo para ensinar, porque é uma demanda muito grande. Tem muitas pessoas aí que estão com interesse de aprender, né? Alguns instrumentos, como violão, baixo, guitarra. E a gente conversando, analisando algumas estratégias aí, a gente conseguiu trazer o professor Carlinhos, o mesmo que me ensinou, que ensinou a Jaque, ensinou a Daiane, para ensinar também a galerinha nova que tá chegando, entendeu? Para dar essa base mesmo muito boa que o professor me passou para os outros. E dando esse pontapé, a gente já tá planejando novas coisas pro ano que vem, né? Como esse ano já está chegando ao fim, a gente tá até entrando aí de férias, né? Das aulas de violão também. E ano que vem as propostas que a gente tem é realmente focar um pouco mais na área pessoal, não só da capacitação, do estudo, né, do instrumento, mas que eles possam enxergar que a adoração, que o louvor não é algo só ali na praça, no sábado, ou só no dia de concentração da tribo. O louvor, ele começa no íntimo, né? Começa ali você e Deus no seu quarto, mesmo você sem saber tocar algum instrumento ainda, ou não tocar igual as músicas, mas você consegue tirar um momento você e Deus. E ali é o louvor genuíno, ali é Amém. o momento de adoração, é ali que acontece nos sábados, nos eventos, é o ato do culto, de tocar com a banda. E isso é maravilhoso, isso é muito bom, é prazeroso. E só que a gente tem que lembrar que realmente o ato do louvor e da adoração, ele é no nosso íntimo, no nosso secreto. E nas viagens, né, que a gente fez esse ano, do Eleve, e outros também que foram pro Congresso de Avivamento, e todos nós temos algo assim a compartilhar em comum, que foi como é nítido a presença de Deus, os louvores na adoração dessa galera, né? Que estão lá. E todos, eu peguei isso pra mim, que todos que começaram os louvores, eles começaram falando que não é sobre o talento e nem o dom, mas daquilo que você se dispõe em deixar o Espírito Santo agir na sua vida, né? Amém. Que nós não sejamos um atrapalho, mas que seja o fluir de Deus. E sempre que eles faziam isso, é, Muito bom. Cadê o Luquete agora? Que fica mostrando a plaquinha? Vem limpar aqui, Luquete, o cenário, por o favor. homem tá tremendo. O Liminha não tem nem pano aí, foi mal, desculpa. Mas realmente, o louvor e a adoração, ele precisa que o Espírito Santo fale mais do que o nosso talento, do que o nosso dom. É isso que a gente quer focar no ano que vem para a tribo, né? Em reuniões de adoração, em capacitação individual, de leitura da palavra, mas tudo isso ao longo do ano que vem a gente vai colocar em prática, né? Tudo está no papel ainda. Vamos sentar com o nosso supervisor da tribo, com o Vingador, que é o meu suporte aí da comissão, para a gente colocar isso em prática, né? Amém. Pegando o gancho já, né, dos planos para 2024, né? Vocês, né, o João Pedro como líder e tu como ali um co-líder da célula Vox, qual que é o plano de vocês para a célula Vox para o ano que vem, né? E como líder também individual. Então, é muito complicado, assim. A gente tá aprendendo isso. É uma nova coisa que a gente tá aprendendo sobre É, célula é sobre sonhar, sabe? E... Mas o sonho é multiplicar a célula. sim. O sonho é multiplicar a célula. Vai acontecer? Não sabemos, né? Colocamos nas mãos de Deus e a gente tem esse alvo aí de daqui, não um ano, mas próximo disso, né? Com a célula aí completa no ano, a gente conseguir já multiplicar. Mas o principal foco é se aproximar mais
com os caras, assim, Consolidar, né? consolidar. Eu e o João Vitor, a gente já não é da mesma célula desde 2018. Então, a gente voltar a se entender como integrantes da mesma célula, consolidar os meninos que estão aí em amizade, em parceria e avançar. Esse é o foco, né? E se Deus quiser, a gente consegue crescer, multiplicar. Quem sabe ganhar outro Intercelas também, né? Porque talvez seja. Vi um Não pode nem penta aí. criticar, né? Porque se falar, Não, aí na gente, próxima ele tá aqui com Eu três. sou do Tá tipo bem assim, na tua quando cara, fala, É, quem me dá gás. muito bom. É nítido, né, que vocês também têm esse compartilhamento de histórias, né? A história de vocês se encontra em vários momentos, né? Em Sim. vários intercélulas aqui também, né? Mas como que é esse compartilhamento de experiências de vocês aí, como com erros, com acertos? Porque na grande maioria das vezes a gente convida as pessoas aqui que um é discipulador do outro. Só que no caso de vocês isso não acontece, né? O João Pedro não discipula o João Vitor e nem vice-versa, né? Então, como que é feito esse compartilhamento de histórias? Esse compartilhamento de experiências? Então, a gente já se conhece tem muitos anos, tem quase 9 anos que a gente se conhece. E assim, foi através da vida do João Vitor que eu vim pra igreja, né? Então, assim, através da vida desse cara aqui, e que eu cheguei aqui, ele foi essa ponte, né, de eu conhecer a igreja. Então, é até engraçado, né? Essa parte, assim, de, de ele que me trouxe pra igreja, assim. E eu sou muito grato, eternamente grato pela vida do João Vitor, assim. Sou grato Tamo a ti, junto, mano. irmão. Te amo mesmo. E, e então, tudo que foi construído, ele teve um passo muito importante mesmo, assim, na minha vida. Então, a gente tem já essa história, né? Isso de a gente se conhecer e da gente caminhar muito tempo junto. E aí, vindo pra igreja, a gente fazia parte da mesma célula, eu entrei no louvor também. E depois eu comecei a liderar a célula, ele se tornou integrante da célula, co-líder da célula. Um, um ano e meio depois ele multiplicou e se tornou líder de célula, mas eu comecei a supervisionar e caminhamos junto, né? Sempre tem uns encontros, desencontros, e acabamos voltando de novo. Estamos na mesma célula, assim. Não era, se perguntasse um ano atrás, não acho que não era plano, projeto, e nem sonho, nem passava na mente. Mas essa é a realidade hoje. Então, assim, tivemos muitos acertos, muitos erros, e isso faz parte de ser crente, de ser cristão. Mas o importante é que a gente tá aqui ainda e estamos aqui junto. Sim. A gente se conheceu no ensino médio, né? E é, desde o conhecer fora da igreja até se tornar, né? Quem nós somos hoje, nessa caminhada, eu sempre vi ele muito como um irmão mais velho, né? Igual você falou. Não somos discípulo, né? Discipulador e discípulo, mas eu vejo muito ele como meu irmão mais velho, aquele que orienta, que corrige. E eu tenho isso porque desde quando a gente estava se preparando para multiplicar lá em 2018, é, a gente começou a andar nesse caminho de orientação, né? Supervisão de células. E não só nas áreas, né, de célula, de discipulado, mas em questão de vida mesmo. Sempre que a gente estava passando por algum momento, bom ou ruim, a gente compartilhava, a gente comemorava junto, a gente. é, Cara, o que que eu faço aqui? Cara, o que que me dá uma ideia aí, como é que eu posso agir nessa situação? Então, a gente sempre andou, né, nessa irmandade, nessa união, e mesmo com desavenças ou momentos ruins, a gente sempre prevaleceu o respeito. Então, eu respeito ele como alguém que é um irmão mais velho para mim, que me orienta, que tem um discernimento maior e que eu posso aprender, entendeu? Amém. Tenho que ter essa humildade, eu não posso me rebelar, porque isso quem perde é eu, entendeu? Então não tem como eu ir contra isso. Sendo que se eu andar junto, eu tenho muito mais a ganhar. Então isso é muito bom, cara, muito bom. Desde os 9 anos de amizade, conheço a família dele, o pai, a mãe, que educou muito bem. Então a gente, nesse desafio, né, de liderar uma nova célula, de reaprender, porque são novos desafios, consolidar, ter aquele cuidado e animar o grupo, né? Todo aquele início tem sido gratificante, desafiador, né? Mas ao mesmo tempo também gratificante Amém. andar junto. Perceptível que quando há esse respeito mútuo, né, há um crescimento muito maior também. Sim, Sim, com Dos certeza. dois com lados, né? certeza. Uhum.
É isso, galera. Queria agradecer vocês, né, mais uma Sim. vez por estarem aqui. Mas como é de costume, né, talvez você tá aí esperando essa mensagem final, né? A gente sempre gosta de deixar uma mensagem final para aqueles que nos ouvem e assistem. E hoje eu queria que vocês deixassem a mensagem para aquelas pessoas que têm o desejo no coração de liderar, né, de ser líder, seja de uma célula, seja de uma de um ministério, enfim, né? Qual o conselho que vocês dariam para essas pessoas que têm esse desejo, esse anseio no coração de ter, né, esse chamado ativado da liderança? Vou começar? Bom, o que eu posso deixar de recado, de mensagem, né, para vocês aí, galera, não desanimem. O começo é sempre o mais desafiador. Mesmo se você vai começar com aquele gás todo, né, que a galera costuma falar, não, tô naquele primeiro amor, ou então, não tô sabendo muito o que eu quero, mas eu vou começar. Então, não desanime, seja você nas áreas de louvor ou em célula, você precisa continuar, né? Tenha sempre em mente de dar o seu melhor, de fazer aquilo que está ao seu alcance. E o que não tiver ao seu alcance, você coloque em oração, porque Deus tem alcance acima de todas as coisas. Então, vai acontecer. Se você orar, se você se dedicar, dar o seu melhor, vai acontecer. E se não acontecer, permaneça. Esse é o meu recado. Se os planos mudarem, se Deus não agir de acordo com o que você tem no seu coração, permaneça, porque a vontade dele é a melhor de todas. Amém. Eu acho que um conselho que eu dou pra quem quer liderar ou não, mas ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus acima de tudo, né? Não ame mais a vontade de liderar uma célula, liderar uma pessoa, um ministério, um grupo, uma comissão, uma área de trabalho. Ame a Deus acima de todas as coisas. Porque nos momentos difíceis, esse amor que vai te fazer prevalecer, persistir, né, perseverar. Sim. Então, ame a Deus acima de todas as coisas, porque esse amor vai fazer você ouvir a voz de Deus. E você ouvindo essa voz de Deus, você vai ser muito direcionado, vai ser muito abençoado. E tudo que você fizer direcionado por Deus, Ele vai abençoar. Então, esse é o conselho que eu dou pra você que tá escutando. É isso, Amém. galera. Tá aí, né? Tá aí para vocês. Muito obrigado por vocês terem assistido até o final, né? Obrigado vocês mais uma vez, né? Tamo junto, Deus meu continue brother. abençoando a vida de vocês. Amém. Amém. Ricamente, é nóis, tamo junto. Vai ter Valeu, galera. episódio ainda? Nessa temporada? Vai. Ainda tem a célula Dimas, Paz. né? A célula Ó. Farol. Ah, então vai tribo alvo ainda? Tribo Alvo. Ok. Eita, spoiler aí, hein? Valeu, galera. É nóis, tamo junto.